Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CPFL Energia. Será que a CPFL poderia decolar na cotação? As ações da CPFL seguem desabando na bolsa. Pegando aqui do último ano para agora, a ação segue caindo mais aí de 15%, batendo seus R$ 40. Para uma empresa que veio de um topo de 52, isso é sim uma queda bem significativa. Fora que a qualidade da empresa continua aumentando, tá? O lucro da CPFL, pessoal, uma das maiores elétricas aqui do Brasil, não para de crescer. Perceba quando a gente pega aqui no prazo alongado, principalmente devido ao controle da State Grid na CPFL, o controlador ter feito um excelente trabalho, o lucro líquido da companhia não para de crescer e ano a ano cresce a uma taxa bem interessante, ou seja, uma empresa crescendo o resultado e consequentemente o mercado batendo na cotação. Será que é uma oportunidade CPFL neste patamar de preço? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo, por isso que eu já recomendo que vocês fiquem comigo até o final, que eu vou revelar aqui um indicador secreto que poderia fazer a ação da CPFL dobrar na bolsa, já olhando para o médio prazo. Mas antes de falarmos sobre CPFL e essas expectativas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje eu não possuo as ações da CPFL na carteira do canal. Na verdade, eu não tenho nenhuma empresa de setor elétrico, né? Eu tenho bancos, seguradoras, empresas de energia, basicamente aqui energia de maneiras indiretas, né? Pegando aqui por vias da Petrobras, que acaba atuando no petróleo. Porém, eu tenho seguradoras, bancos e commodities no geral. Empresas de energia de maneira isolada, no caso eu não tenho, que seria a CPFL, seria uma Taesa e seria uma Axia Energia. A CPFL, pessoal, diferentemente das outras empresas, ela atua majoritariamente na parte de distribuição. 82% do seu resultado é advindo de distribuição, ou seja, é um tipo de empresa que tem risco com inadimplência, né? Tipo um banco, porque consequentemente fica dependente do cliente pagar as tarifas de energia. Porém, a CPFL é uma empresa de muita qualidade, né? Tem reportado bom resultado, tem crescido ao longo do tempo, tem tido aí bons resultados, então, consequentemente, é uma empresa que não decepciona o acionista em momento nenhum. E é muito previsível, né? Porque você não vai ter trabalho, porque é uma empresa que ganha aí, consequentemente, pessoal, tanto em dividendos, como também em valorização consistente no longo prazo. Então, é uma empresa excepcional. A questão é, a gente já sabe que é uma empresa boa, tem um ROIC alto, o retorno sobre o capital investido é alto, o ROI é alto também, retorno sobre o patrimônio líquido. É uma empresa que tem uma dívida líquida sobre EBITDA muito controlada. Tá bom, já sei, Pablo, é um fenômeno de qualidade do setor elétrico, é a melhor que tem na parte de distribuição. Só que aí que tá, será que hoje tá barata? É isso que a gente vai tratar. E olha, pessoal, eu acredito que está, inclusive com potencial de subir mais de 100%. Vou explicar aqui para vocês o porquê. Primeiro ponto que, além desse crescimento de resultados, você pega aqui a relação preço-lucro da CPFL nos últimos 12 meses, tá? Pega o valor de mercado e divide pelo lucro na casa ali, né? De 6,5 bilhões. Esse é o lucro da CPFL. Então ela tem tido um PL de 7,38, que é muito baixo para o padrão de CPFL, que negocia com um PL médio de 3 a 14. Então, somente para ela voltar para a média, as ações da companhia teriam que subir 100% na cotação, mostrando aí, né, de que a CPFL estaria barata mediante ao seu valor justo. Outra prova de que a ação está barata, pegando aqui diretamente no Oceans 14, um site que eu utilizo muito para analisar ações de grandes companhias, small caps também. Olha a relação preço-lucro da CPFL, está nas mínimas históricas. Em momentos mais eufóricos, a empresa chegou a negociar 20, 30 vezes lucro. E aí, consequentemente, o investidor que compra nesses períodos aqui, ó, de baixa, consegue acumular uma boa posição, abstrair um bom ganho de capital e também bons proventos. Porque agora, por 8 vezes lucro, né, você usa a relação do inverso do PL,
dividido por 8, vezes um payout de, consequentemente, 70%, você tem aí 8,7% ao ano em dividend yield. Então, perceba, pessoal, que é um dividendo aí excelente na CPFL neste patamar de preço atual. Então, você já tem 8% ao ano de forma garantida. Crescimento no lucro, muito simples. 1 menos o payout vezes o ROI. A empresa consegue crescer a uma taxa de 6 a 7% ao ano na perpetuidade. E supondo que para daqui a 5 anos a ação dobre de preço, tem 14% ao ano. Então, você soma isso aí de crescimento mais o dividendo, mais a taxa de 14%, o seu retorno embutido na ação fica de 28% ao ano, olhando para este patamar de preço. Por isso que eu acho a CPFL barata e com uma boa expectativa, tanto de dobrar na cotação, como também de pagar bons proventos para os seus acionistas. E utilizando a fórmula do Warren Buffett, valor intrínseco, a CPFL está mais barata ainda, 12 menos uma empresa que cresce 7, você tem uma diferença de 5. O LPA da companhia nos últimos 12 meses, estamos olhando aqui para o curto prazo, o LPA é de 1,15, né? Consequentemente aqui o número de ações, perdão pessoal, falei LPA, mas é o número de ações total aí no mercado, número de ações em circulação. Então é o LPA dividido por isto, tá? Consequentemente, pessoal, a empresa estaria muito barata, porque você pega aqui, vamos supor, ó, o que o Buffett exige, que é de 12, a empresa cresce uma taxa, vamos pôr aqui, 6% ao ano, sendo conservador, você tem uma diferença de 6. Aí você vai tirar o LPA da ação, 6,15 dividido por 1,15, base acionária da CPFL, você tem 5,65 por ação. 5,65 dividido pela taxa de crescimento, ou seja, né, pelo que o Buffett exige de fato que a empresa cresce, CPFL fica numa média de 6,5, coloca 5 para ser bem conservador, você tem um preço justo de R$ 113. E mesmo que você trabalhe na média de 6, que acaba sendo ali o mais coerente, né? Consequentemente, você tem uma empresa muito barata, porque pegando aqui o LPA dos últimos 12 meses da CPFL, como a gente pode verificar, que é de 5,21, 5,21 sobre 6, preço justo da ação R$ 86, no cenário mais conservador. O que dividido por este preço de 42, você tem um potencial de alta também de 100%. Então perceba que é uma empresa de muita qualidade, num setor extremamente previsível, nunca vai quebrar, paga bons proventos e continua aí se valorizando no longo prazo, proporcionando bons resultados para os seus acionistas. Eu, em particular, estou de olho em CPFL, principalmente abaixo dos R$ 40, que poderia ser uma das ações que integra a carteira do canal, que eu pretendo acumular para longuíssimo prazo, tá? A CPFL é uma boa empresa, bons proventos, boa taxa de crescimento e previsibilidade. O preço tem que ser bem vantajoso para que sua rentabilidade cresça a uma velocidade bem interessante. Pablo, por que você não usou Graham? Porque o Graham, pessoal, não funciona para empresas com demandas inelásticas. Ele não funciona aí para empresas como CPFL, como Itaú, como empresas que não oscila resultado. O Graham é para empresas mais cíclicas, né? Petrobras, Vale, Banco do Brasil, acaba funcionando muito melhor. Enquanto o do Buffett vai funcionar melhor para essas empresas menos cíclicas, porque não sofrem com a volatilidade do cenário macroeconômico e o Buffett consegue traduzir-se numa premissa de crescimento perpétua, olhando aí para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. Mais barata do que o preço de uma pizza e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações baratas pela Magic Forma, fora também que você tem acesso a preço teto produtivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Eu sempre repito aqui, porque muitas pessoas se esquecem de se inscrever, pessoal. Vamos se inscrever e ativar o sininho aí, porque você sempre recebe vídeo novo no canal. E já comentem se vocês têm ações da CPFL e qual é a sua expectativa na empresa. Em particular, não tem a empresa, mas fico de olho porque poderia sim representar uma grande posição na minha carteira pela qualidade, previsibilidade e bons pagamentos de proventos para a carteira previdenciária de ações aqui do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!